eu sou a Jo e tô invadindo aqui de novo o universo Mock, que como vocês já sabem, a gente foi assistir John Wick 4 nos cinemas. E esse vídeo é pra contar aqui pra vocês tudo o que aconteceu no filme com spoiler, gente, presta atenção. Se você é daqueles que gosta de ir pro cinema sabendo tudo o que vai acontecer, fica aqui nesse vídeo até o final, hein, que eu sou rápida, sem enrolação. E se você é daqueles que gosta de saber só o básico, que quer relembrar um pouquinho os filmes anteriores, a gente fez um videozinho curtinho, sem spoiler, que vai estar aqui, em algum lugar na tela, pra você assistir, viu? E se você é daqueles que gosta de conteúdos como esse, de saber tudo de primeira mão, gente, gosta de acompanhar os vídeos, não esquece de curtir, de seguir, de comentar, para que tanto a gente quanto o YouTube entenda que esses conteúdos são relevantes. Então, fica aí a dica, viu? Chega de enrolar, gente, vamos ao que interessa. Se você não lembra o que aconteceu no finalzinho do filme 3, você pega e assiste rapidinho aquele cardzinho que tava ali em cima, porque ele conta rapidinho o que aconteceu no final, até mostra a cenazinha, a última cenazinha do filme lá, porque o 4 começa exatamente da onde o terceiro parou, gente. Exatamente dali. Então, galera, e o filme começa como? Com o John Wick lá treinando na porradaria sob a proteção de quem? Do Rei dos Mendigos, que foi quem salvou ele no filme 3, lá no finalzinho, sabe? Então ele tá lá treinando e chega o Rei dos Mendigos com um terno todo lindo, maravilhoso, né? Da melhor grife, com certeza, que é aquelas que não passam as balinhas, sabe? Chega pro John e pergunta pra ele, segurando o terno, se ele está pronto. E o que vocês acham que ele respondeu? É claro que ele tá pronto, né, gente? Acho que ele nunca teve tão pronto da vida dele. E a sequência dessa cena, gente, é a seguinte. É o John no deserto lá, que até aparece um pedacinho no trailer, que dá a entender que é uma sequência comprida, mas não, uma sequência bem curtinha, que quase toda a sequência tá no trailer, né? Então é ele perseguindo lá os guardiões do ancião, e ele mata todos eles estão a cavalo lá no deserto, ele mata todos eles e chega no ancião. Quando ele chega no ancião, eles têm um diálogo curto lá, que simplesmente o John queria o quê? A aliança dele, que ele tinha cortado com o dedo no filme anterior, né? Vocês lembram lá? Então, e o ancião diz pra ele que não, que ele já não está mais no pertence daquele bem e que aquilo já pertencia ao ancião anterior. E também fala pra John que não adiantaria John matar ele, porque logo ele seria substituído por outro. Mas John tá nem aí, né? Matou o ancião e beleza, encerramos essa sequência. E começamos a cena agora indo pra Nova York, no Continental, onde chega lá um anunciador. Pede, né, o concierge que chama o Winston, e ele vai até o Winston, o anunciador, com uma ampulheta assim, bem bonita, né, de madeira, toda linda, e deixa lá na mesa do Winston e fala pra ele que ele tem 1 hora pra esvaziar o hotel. Então, liberando o hotel, o Winston e o concierge dele vão ao encontro do Marquês, né? E o Marquês tá numa sala bem bonita, que é uma sala toda de vidro, onde ele tem uma visão muito privilegiada do Continental de Nova York, tá? Então nessa cena lá, tá quase no finalzinho da ampulheta, ela tá virada já, né, no finalzinho. E daí o Marquês ali tem um diálogo ali, onde o Marquês diz que a paciência dele com eles é a mesma do que falta pra acabar a ampulheta ali e tudo mais, né, e tal. E quando acabou a areinha da ampulheta, o que acontece? O Continental explode, gente, né? E eles ficam ali olhando todos pasmos ali e tudo mais. E aí tem um outro diálogo sobre atitude e consequência. Isso eu acho uma coisa muito legal, porque na vida real da gente também é assim, né? Toda atitude que a gente tem gera uma consequência. Emendando nesse diálogo, o Winston tenta ali argumentar que algumas pessoas merecem uma segunda chance e tudo mais, mas o Marquês não dá margem pra isso, fala que isso não é possível e acaba matando quem? O concierge, gente. Infelizmente, e fala que o Winston como é o termo que ele usa? Ele tá banido, né, da cúpula e que não vai poder usar mais nenhum serviço da cúpula. Então, essa cena acaba aí, mas é uma cena bem impactante, assim, porque a gente até pensei que quem fosse morrer realmente fosse o Winston, né, mas não, ele acabou matando o concierge dele. Então, Paris, gente, foi a cidade escolhida dessa vez pelos diretores do filme pra fugir um pouco daquela rotina de Nova York ali, né? E foi uma escolha excelente, porque as fotografias ficaram lindas. Essa cena que eu vou descrever aqui pra vocês, junto com algumas outras que eu vou descrever pra baixo, tem relação direta com a cena pós-crédito, sabe? Então, assim, essa cena é um ceguinho, ele tá, assim, num lugar mais elevado, de longe, vendo uma violinista tocar numa praça. E aí, de repente, a gente já num lugar muito lindo, onde o Marquês tá se servindo ali de várias tortas e tudo mais, e de repente chega o Ken. Então ele chega e aí tem uma conversa, um diálogo rápido ali também do Marquês dizendo que queria que ele matasse uma pessoa e tudo mais, e ele tenta argumentar, dizendo que ele já estava aposentado e tudo mais. Mas o Marquês não dá margem a essa conversa, né, e entrega um envelopinho pra ele, onde tem lá o nome da pessoa que ele teria que matar. Quando ele abre o envelope e começa a fazer a leitura lá, manual de quem é a pessoa, ele nem termina
gente, de fazer a leitura, né? E já entendeu que era John Wick que ele ia ter que matar, né? E aí ele tenta argumentar, dizendo que não, que ele já estava aposentado e tudo mais, que ele já estava liberado da cúpula, mas não teve argumentação, né? Ele teria que fazer o serviço, porque eles ameaçaram a filha dele e tudo mais. Então o tempo inteiro fica claro que o Ken tem uma relação com o John, sabe? Mas que infelizmente ele não pôde escolher ali em momento nenhum. Ele precisou executar tanto pra proteção dele, mas mais ainda por proteção à filha dele, gente. Então a gente começa outra cena já no hotel de Osaka, né? Onde tem uma breve conversa ali do gerente com a sua filha Akira, né? Que dá a entender que a filha dele é a sua concierge, né? Eles trabalham juntos ali, né? E ela falando que estava preocupada com a situação do John, que pedindo pra que ele não ficasse muito próximo a ele, porque tinha medo do que já tinha acontecido em Nova York, pedindo pra que ele se afastasse, né? Logo em seguida eles estão indo pra um lugar e o gerente já acaba encontrando com o John, que já tá lá, né? E não tá hospedado, mas está lá vamos chamar, né? Numa cobertura lá, aberta, assim, um terraço, né, desse hotel já, e eles acabam conversando ali e a concierge dele, que é a filha Akira, volta pro saguão do hotel. A Akira chegando no saguão do hotel, chega quem? Gente, representantes da alta cúpula, né? Que dúvida, que eles estariam lá, né? Porque o Queen, que está junto, né, já sabia que o John estaria lá. Então, e aí eles pedem pra falar com o gerente e tal, e ela já avisa ali um dos funcionários que tirem as pessoas do saguão do hotel. Por quê? Porque eles já sabendo da ameaça que poderia estar vindo, né, antes mesmo que o John chegasse, já sabendo do que tinha acontecido em Nova York, já estavam se preparando pra atacar a cúpula caso a cúpula os atacasse. Então eles já estavam ali organizados para isso. A sequência já é a Akira indo avisar o pai lá para que desça ao saguão do hotel, já que ele tinha sido chamado, né, e tudo mais. Então ele desce, tenta conversar ali, apaziguar as coisas, e eles pedem para ter livre acesso ao hotel, que ele já fica meio assim, já nega, e aí ele já começa toda a porradaria, gente. Porradaria e luta, isso e aquilo e aquele outro. E John acaba lutando com o Ken. A gente tem o desenvolvimento, todo o desenvolvimento do personagem, que lembra muito o Demolidor, né? Super fã de Demolidor, que sempre dizem na vida real mesmo, né? Que quando a gente perde uma habilidade, a gente acaba desenvolvendo outras, né? Então fica muito claro que o ouvido dele ali é muito sensível a qualquer tipo de barulho. Ele já sabe onde tá o barulho, onde que ele vai atacar. Então, assim, muito legal. Já como a gente começa a desenvolver o personagem aí, o que é ótimo, tá, gente? Então, assim, daí o John consegue escapar, resumindo pra vocês, né? Porque isso vocês vão assistir com detalhes no cinema mesmo, né? Que vai estrear dia 23, gente. Não esqueçam, 23 desse mês agora vai estrear, hein? Já garante o seu ingresso, hein? Já compra antecipado pra você não ficar sem. Então, voltando lá. Aí eles acabam lutando e o John consegue escapar. Mas ele acaba encontrando o gerente do hotel lá com a Akira. Ele já tava ferido e a Akira tava tentando levar ele pra longe. E ocorre que eles acabam ali brigando, tudo mais. Acontece uma luta e o Ken ia deixar ele vivo. Ele não ia matar ele, gente. Mas, infelizmente, ele mesmo ferido ainda foi atacar ele de novo. E aí foi nesse ataque que ele acaba matando o pai da Akira, né? E a Akira, na hora que aconteceu já toda essa cena, a Akira pega uma faca, encosta na faca assim pra tentar defender, né, o pai, pra uma vingança mesmo. E o Ken fala pra ela não, que não agora, não naquele momento, mas que ele ia esperar ela assim. Então ele deixa claro ali que ele tava esperando que ela fosse vingar o pai, tá? Isso também é uma parte importante, gente, pra cena pós-créditos, tá? Então fica ligadinho. E é nesse hotel aqui em Osaka que a gente também é apresentado a um personagem novo, que é o rastreador e a sua cachorrinha. Porque sabe, né, John Wick e o amor aos seus animais, né? Então é feita uma breve introduçãozinha dele ali, chegando no hotel com a sua cachorrinha antes que acontecesse o ataque lá, sabe? Que eu só esqueci de comentar com vocês antes. Chegando com a sua cachorrinha ali no hotel, tal, e daí comento que ele não poderia ter um animal, e ele fala que o animal é um animal emocional, não é bem esse termo que ele usa, mas é como se fosse, né? Como se o animal desse um equilíbrio emocional pra ele. E ele acaba ficando com o animalzinho ali e ele tem um livrinho na mão, assim, onde tem vários desenhos, assim, do rosto do John,
né, de um lado, e do outro lado as recompensas lá, quantidade de milhões lá, sabe? E ele faz, tipo, como se ele assinalasse que 25 milhões pra ele era o que ele estava em busca ali. Então, o que acontece? Esse rastreador, ele é inserido e ele acaba ajudando o John em muitos momentos do filme. Porque o que ele quer? Ele quer ganhar o dinheiro pela cabeça do John, mas ele precisa matar o John, e ele precisa fazer com que o prêmio suba para que ele consiga o dinheiro que ele precisa. Então ele acaba ajudando o John em alguns momentos, para que posteriormente ele possa matar o John e ficar com o prêmio, tá? Entendeu? E aí John e o Winston se encontram no cemitério lá onde foi enterrado o concierge do Winston, lá que foi uma cena bem legal, assim, né? Porque o Winston acaba comentando com o John, assim, que ele não sabia o que colocar na lápide do concierge dele e tal, e que ele pensou em muitas coisas, muitos atributos que ele tinha, muitas características, mas que ele optou em colocar ele como um amigo, porque ele foi isso pra ele a maior parte do tempo. E realmente, né, gente? Se vocês forem parar pra analisar friamente, foi ele que morreu no lugar do Winston, né? Então, até o final, mesmo não sabendo que aquilo aconteceria, né? Não sabendo diretamente que aquilo aconteceria, ele foi realmente um amigo pro Winston. Então, e aí o Winston revela o plano dele, né? Que sempre com segundas intenções, né? É lógico, segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, né? Que ele tinha achado uma brecha nas leis antigas, eles dizem, né, nas leis antigas, e que o John poderia propor um duelo contra o Marquês. Mas para isso, o John teria que voltar à sua antiga casa, se aliar à sua antiga casa, que era a Rusca Roma, né? Então John vai em busca da sua antiga casa, que é a Rusca Roma, para tentar aliar-se para conseguir esse duelo, né? A gente explica lá tudo o que tá acontecendo e tal, e eles também não contentes com a cúpula, já que a cúpula também querendo um pouco de vingança, já que a cúpula também tinha matado um membro importante da casa deles, pedem para que John, para que pudesse, né, voltar à casa, aliar-se à casa novamente, para que matasse determinada pessoa lá, que é uma pessoa muito caricata no filme, gente. Ele tem dentes de ouro, assim, eu vou até deixar, a gente vai colar aqui uma ceninha pra vocês que acontece ali quando o John vai matar ele. Então, logo em seguida, essa cena começa toda a porradaria, né? No meio de uma danceteria, com luz, com água. São cenas muito bonitas, são cenas de ações muito bem coreografadas ali, né? Que é uma característica, acho que, do John Wick, são essas cenas muito bem produzidas de ação, né? E o John, por fim, né, resumindo pra vocês, acaba conseguindo matar ele e arranca um dente de ouro pra levar lá pra sua antiga casa pra comprovar que matou o cara. Em seguida, isso, o que acontece? Então ele conseguiu se aliar-se à sua antiga casa e poderia propor o duelo ao Marquês. E quem foi falar com o Marquês representando o John? Quem vocês acham? Quem vocês acham? Nada menos que o Winston, né, gente? Claro, porque ele tem sempre segundas intenções. Então ele vai lá, chega pro Marquês e começa a falar que as leis antigas permitem um duelo e tudo mais. E o Marquês tenta dar uma argumentada ali, que as leis antigas já não são tão vigentes agora e tal, mas, né, o Winston consegue contornar ali. E acontece essa cena aqui, que é a cena que vocês vão ver aqui agora, onde são definidos as armas, que são pistolas, o local, que é ali onde o mesmo local onde eles fizeram as cartas, e o horário, que é ao amanhecer, né? Logo em sequência dessa cena, a gente já vê que o Marquês, ele deu uma pesquisada também nas leis antigas, né? E viu que ele pode colocar uma pessoa pra representá-lo. E quem ele coloca? Lógico que o Ken, né, gente? Que é a melhor pessoa que ele tem ali pra representá-lo naquele momento. E o Ken tenta argumentar e tudo mais, mas de fato, realmente, né, a vida da filha dele tá em risco e ele não tem outra alternativa ao não ser duelar com o John, né? E assim, daí o John já sai de cena, já corta pra ele e o Ken na igreja, conversando, dizendo ali que tem alguma proximidade entre eles. E aí logo o John já encontra o Rei dos Mendigos, já coloca um terno, ele já é deixado perto da igreja e ao anoitecer, e as coisas vão passando muito rápido e a cabeça dele tá ficando cada vez mais cara, a alta cúpula está aumentando, né, que é representada pelo Marquês, aumentando cada vez mais o prêmio pela cabeça dele, porque caso o John não chegue ao duelo a tempo, ele perde automaticamente o duelo, né? E é isso que o Marquês quer que aconteça, né? Quase saiu um duque aí, gente, mas não é Marquês, tá? Foi mal. É isso que ele quer que aconteça, mas, né, pro azar dele não é isso que vai acontecer. Então agora começa toda aquela cena de ação legal, corrida, que é aquela que você não pisca até o último
segundo do filme, sabe, gente? Não que as outras não tenham sido, mas a partir de agora é só porradaria. Então a cabeça do John aumentando e tem uma rádio que eles ficam escutando lá, e eles estão noticiando a cada pouco onde que o John tá, para os assassinos irem até ele, e cada vez que isso acontece, o prêmio pela cabeça aumenta e a música, a trilha sonora se encaixa perfeitamente com tudo que tá acontecendo ali. É uma cena muito bem escrita, sabe? É muito bonito de se ver. E eles vão pra minha parte preferida, que é um plano sequência incrível, gente. É como se fosse uma maquete, a câmera pega de cima e vê as ameaças chegando, e Joe se defendendo e matando uma pessoa aqui e tudo mais, em uma parte, outra ali, outra lá, e as ameaças chegando. Então, tipo, é muito completo, é muito bonito de se ver, sabe? Logo em seguida essa cena, o rastreador tá na cola, gente. Lembrando que o rastreador tá na cola. E o rastreador tá em contato sempre com o Marquês ali e pedindo pra aumentar. Até que ele pediu 40 milhões pro Marquês, e o Marquês chegou nos 40 milhões pela cabeça do John, tá? Chegando nisso, o que acontece, né? Já passou várias cenas, já eliminaram muitas pessoas, e o rastreador, lembrando aqui de novo pra vocês, que ele tá, entre aspas, ajudando a eliminar algumas ameaças ao John. Por quê? Porque ele precisa matar o John para que ele ganhe a recompensa. Se ele não ganhar se ele não for ele que matar, ele não vai ganhar a recompensa, né? Então ele tá ajudando, digamos assim, o John a eliminar várias ameaças que estão à sua volta, até que ficam os dois apenas, né? Um apontando uma arma pro outro ali, prestes a matar, né? E então tava tudo correndo, né, certo pro rastreador. Até que, né, ele tem a cachorrinha, que é a dupla dinâmica dele, que entra em cenas de ações várias vezes, ela ataca, ajuda a se defender e tudo mais. Então, num outro cômodo, que tanto o John quanto o rastreador tinham visibilidade, tava lá a cachorrinha do rastreador, que tava atacando um capanga lá do Marquês, né? E ele tava apontando a arma pra ela, gente. Ele ia matar a cachorrinha. E aí, John ali, vendo aquela cena, acaba tirando a mira dele do rastreador e matando o capanga que ia matar a cachorrinha dele. Então, e aí, em seguida, já acaba entrando mais pessoas e eles acabam se dispersando, cada um foi para um lado e a cachorrinha não morreu, o amorzinho pelos animais vivendo de novo no filme do John Wick, né? E a gente continua naquela loucura e tudo mais, e aí falta pouco tempo pro sol nascer e o John tem que estar lá em cima, tem que subir 200 degraus pra chegar até o lugar do duelo, gente. E nisso, né, 1 milhão de pessoas querendo matar ele. 1 milhão é muito, né, mas é muita gente querendo matar ele, né, por conta da recompensa. E ele começa a subir as escadas e toda aquela cena linda, coreografada, de luta e tudo mais. Ele chega numa boa parte da escada lá, onde ele eliminou, matou algumas pessoas, né? E as pessoas, teoricamente, tinham que ficar pelo caminho, porque quando a gente olha pra trás, não tem todas aquelas pessoas, né? Essa é a falha que eu acho que teve, né? Que todas aquelas pessoas que caíram, desmaiaram, foram mortas, elas tinham que estar ali nas laterais daquela escadaria, e às vezes quando tem outros flashes a gente vê que elas não estão lá, né? Então essa é a minha única falha que eu até agora vi no filme. Lógico que eu vou assistir de novo o filme quando lançar, é claro, né? Porque às vezes a gente assistindo da primeira vez com o calor das emoções ali não consegue analisar direito, né? Acaba passando alguma coisa, mas pra mim o que passou por enquanto foi isso. Chegando lá, eles pegam cada um as suas armas, né? Dão uma olhada na arma ali e tudo mais. E ficam de frente de costa um pro outro e tem que dar 30 passos, né? 30 passos, aí vai lá o Marquês e o Winston e pegam a primeira bala. Levam a primeira bala até cada um deles. E eles se atiram. E foram atingidos, mas ninguém morreu. Andam 10 passos pra frente. Marquês e o Winston vão lá e pegam a segunda bala. Entregam a eles. Atiram. De novo, ninguém morreu. E a última bala, vão lá, entregam a eles. E nessa última bala, o Kim acerta o John, acho que, se não me engano, foi no abdômen dessa vez, né? E o John fica ali, né, ali, sofrendo um pouco com a bala, tudo mais. E o Marquês, já contando vitória nesse momento, foi lá e pegou a última bala. A última bala, acho que, se não me engano, o termo que eles usam, que é a bala da misericórdia. E vai lá e aponta pro John. Quando ele aponta pro John, o Winston fala: espera aí, será que você não reparou que o John não usou ainda a sua terceira bala? Então, quando o Winston termina de falar, o John mata o Marquês. Nossa! Super legal, que eu não tinha percebido que o John não tinha tirado a terceira bala, tá, gente? Não sei assim, né, tipo, se era pra eu ter percebido, mas eu não consegui perceber antes. Então, achei, surpreendente esse finalzinho. Então, e aí, né, ele mata o Marquês. Então, eles estão livres.
Então, com o John ganhando o duelo, né? Todo mundo saiu ganhando ali, né? Que o John ficou livre da alta cúpula. O Winston teria o seu hotel de novo, reformado, todo entregue lá da mesma forma que era anteriormente. O Ken estaria livre, a filha dele também. E o rastreador, gente, que tava ajudando o John lá na escada, ele subiu junto com eles logo em seguida e assistiu tudo também de camarote lá em cima, ele e a cachorrinha dele. Nisso, o John tem uma cena só do John descendo a escadaria. Aí ele desce alguns degraus assim e senta na escada e cai, né? Porque ele tinha sido atingido por uma bala, né, gente? No segundo tiro, ele tinha sido atingido por uma bala. No segundo, no terceiro. Ai, agora eu fiquei na dúvida. Em um dos 2 tiros, né? Vamos confirmar de volta no dia que formos assistir nos cinemas. Ali dá a entender que, né, que ele morreu ali, e daí já corta pra uma cena no cemitério. Que é uma cena da lápide do John, do lado da esposa dele, né? E daí lá está escrito: John Wick é esposo dedicado. Que é a mesma coisa que estava escrito na lápide da mulher dele, né? Esposa dedicada. Que era o que ele gostaria, deixou claro pro Winston, que é o que ele gostaria que estivesse escrito na lápide. Então, né? John Wick morreu. Será? Ai, não sei. Sempre acho que as pessoas podem ressuscitar do nada nesses filmes assim, sabe? Sempre tem um jeito. Por quê? Porque a minha dúvida, porque o Winston, que estava na lápide lá junto com o rei dos mendigos e o cachorrinho do John, o Winston pergunta assim pro rei... O rei dos mendigos pergunta pro Winston: você acha que ele foi pro céu ou pro inferno? Daí o Winston responde: quem sabe, né? Tipo como sabermos? Será que ele morreu mesmo? Ou será que ele realmente queria fugir de vez, definitivamente, da alta cúpula e resolveu, sei lá, mudar sua identidade e sumir de todo esse mundo, de todo esse universo? E talvez numa próxima sequência eles resgatem? Será que pode? Não sei, o que você acha? Se você acha que pode, comenta aqui pra mim. John Wick não morreu. Hashtag John Wick não morreu. Ou se você é daqueles que acha que a franquia pode continuar vivendo com os outros personagens que foram introduzidos à trama e tudo mais, que foram personagens bons também, que podem ser desenvolvidos e trabalhados nos próximos filmes da franquia, comenta aí. Continuando com outros personagens, né? Vamos ver quem que vai ganhar aí, né, gente? E quando você for assistir o filme, não esquece de vir comentar aqui embaixo pra mim se você gostou tanto do filme quanto eu. Lembrando que a cena pós-crédito, gente, esse filme tem cena pós-crédito sim, não vai sair do cinema sem terminar de assistir, tá? Então, a cena pós-crédito tem um vídeo aqui em algum lugar na tela, assim, pra vocês assistirem, tá? Que é um videozinho que eu falo só sobre a cena pós-crédito e ele é super curtinho, rapidinho de você assistir. Então, em resumo, gente, o que eu achei do filme? Eu achei o filme ótimo, eu achei o filme bem produzido, ele tem um enredo que introduz personagens novos, ele mudou um pouco do lugar, saiu um pouco de Nova York, conseguindo abrir o leque, né, do universo John Wick pra mais lugares. Ele teve fotografias lindas, ele teve uma trilha sonora que encaixou perfeitamente no filme. As coreografias muito bem encaixadas, ensaiadas, é tudo muito bonito de se ver. Eu gostei muito do filme, pra mim o filme é nota 10 e espero que você também tenha essa mesma opinião que eu, né? E eu torço pra que esse filme bata bilhão, pra que a gente consiga sempre ter mais filmes como esse, gente, sendo produzidos. Se você também concorda comigo aí, escreve John Wick bate bilhão. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de seguir a gente. Tem o canal do YouTube também, que tem o canal do Instagram também, ó, já tô até me confundindo, que é @universomock. Segue a gente lá também e fica de olho em todos os conteúdos produzidos pelo canal, hein? Então, um beijo pra vocês e fui!